Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo aí a esse programa especial RV2Go, preparando um escritório de representação para o seu futuro. Arlindo Neto botou boa noite aí, boa noite. Anderson da Rosa, Guerreiro da Rosa aí, Antônio Carlos Moura. Então, o pessoal se apresentando aí, pode botar no chat se quiser, pode ficar tranquilo, o chat está para a gente usar aí, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar. João Balbino Silva, Rogério Feijó, uns nomes conhecidos aí das nossas redes. Então lá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Antes de começar, você que já é representante comercial, né, me responde uma coisa, dá uma pensada aí, né? Está satisfeito com o desempenho das suas vendas ou você acha que poderia estar vendendo um pouquinho mais, né? Pensa aí, né? João Balbino, Marcelo, Renato, boa noite. Então, pensa aí se você poderia estar vendendo um pouquinho mais. Há 2 anos atrás, tu vendia mais ou menos do que vende hoje. É um bom critério esse, né? De ver como é que a gente está avançando nessa linha do tempo. Está mais fácil ou mais difícil bater as metas hoje? Então, são perguntinhas que me inquietam, né? E eu, da mesma maneira que vocês, faço essas perguntas. Faço essas perguntas aí. Você acha que já dá para tirar mais do seu escritório de representação nos dias de hoje? Tem fôlego? Tem potencial? Então, esse RV2Go especial é para quem quer tirar mais do seu escritório de representação que crescer. É para quem quer se preparar para um futuro mais próspero, de mais resultados. Certamente vamos falar de coisas aqui que validam algumas opiniões de mercado, outras que talvez você nunca ouviu, mas você vai sair daqui com um certo guia do que você pode refletir agora, principalmente em finais de ano, assim como esse, né? Refletir o que eu devo mudar. Para quem está chegando agora, né, hoje, não sabe, o RV2Go é um evento especial, gratuito, como está hoje, né? Fazemos o que a gente faz de tempos em tempos. Quando a gente percebe que um tema é muito relevante para uma audiência, a gente vem com um tema sendo proposto dentro do guarda-chuva RV2Go. E o RV2Go de hoje vai ser uma jornada que vai levar você a enxergar um horizonte mais próximo para o seu escritório de representação. Eu espero isso, eu espero isso. Então, hoje você vai aprender como evitar alguns erros paralisantes. A gente chama de erros paralisantes aqueles erros que, uma vez feito, ele te coloca numa estrada sem fim. E aí tu não consegue mais sair dela, não tem mais bifurcação, é só aquela estrada. E aquela estrada também não te dá o resultado que tu quer. Ou então é uma estrada que não tem uma possibilidade de avançar, né? Uma rua sem saída. Então, isso a gente chama de erro paralisante, que tem sufocado, ele sufoca esse crescimento de muitos escritórios e também tu vai ter a chance de desvendar algumas práticas e algumas rotinas que a gente acaba ensinando e a gente vê alguns escritórios campeões usando. Não tem certo e errado aqui, gente, tá? Só tem o que eu acho que vocês deveriam observar para vender mais. As dicas que eu vou passar para vocês, se não for do seu agrado, isso não serve para o meu segmento, adapta, ajusta, cria em cima, junta duas ideias que eu falei. Eu não quero que você pegue a minha ideia como a ideia melhor do século. Eu quero que você saia daqui com ideias poderosas. Talvez algumas eu consegui adicionar, talvez outras eu despertei a sua curiosidade. Então, o Renato botou aí boa noite. Leonardo, boa noite, São Caetano do Sul, São Paulo. Boa noite. Clóvis, Clóvis Genner. Então, Marcelo Paulino, acho que os outros já tinha visto aqui. Então tá, vamos continuar. Então, eu sou o Gustavo Campos, instrutor-chefe aqui do Ressignificando Vendas. Acredito eu que não deva ser a primeira vez que você nos viu, né? Já tenham nós visto em outros momentos, mas eu acho que é educado se apresentar assim para começar um programa. Meu propósito é transformar vendedores comuns em profissionais inesquecíveis, que superam metas todo dia, estando o mundo disposto ou não a ajudar. Gosto bastante desse final, né? Estando o mundo disposto ou não, porque na realidade, em vendas, o mundo está quase sempre não disposto a ajudar. Você vai ter que batalhar bastante. E há 32 anos, eu estava nessa situação que muitos de vocês hoje estão. Eu acho que eu não mudei muito de carreira. Eu continuo sendo um representante. Hoje eu represento a Ressignificando Vendas, né? Eu sou o fundador do Ressignificando Vendas. É uma empresa, como você tem a sua, de representação. Mas eu tenho a minha para vender e representar os meus próprios produtos. Você talvez represente de outros. Mas a ideia é a mesma. A gente vai fazer esses paralelos hoje aqui, né?
E há 32 anos atrás, eu era um representante comercial que representava outras marcas, como eu imagino que sejam vocês aí. Não é uma situação pior ou melhor, só muda o contexto, né? Hoje eu represento meus produtos e talvez vocês aí representem os produtos de outros, mas fica frio, vamos fazer uns paralelos aí. Luiz Valnei Borges Ramos, boa noite. Lenita Fejola aí, maravilha. Então, incentivado pelo meu pai naquela época, né, 32 anos atrás, é uma vida, que trabalhava já na área de vendas, eu me tornei, então, representante comercial e fiz 9 anos como representação, trabalhei no segmento de moda feminina. Comecei sozinho, né, numa área, numa região, com uma marca lá que eu consegui. Fui crescendo, crescendo. O meu pai saiu desse escritório que ele tinha fundado, fiquei com ele e toquei ele e expandi, né? 4 estados do Brasil. Naquela época eu consegui expandir esse escritório. E há 25 anos eu fundei o Ressignificando Vendas. Teve uma época que eu tinha iniciado o Ressignificando Vendas e estava no final ainda da representação, não tinha vendido o escritório ainda, então tem um tempo paralelo. Mas 25 anos atrás, fundei o Ressignificando Vendas e de lá para cá já ajudei milhares de profissionais a alavancarem as carreiras na área comercial. E nessa aula especial de hoje, eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa experiência de ir trabalhando com escritórios de representação pelo país todo, desenvolvendo equipes de venda, desenvolvendo gestão que vai desenvolver equipes de venda, e assim foi indo. Então, vou botar na tela para vocês a nossa agenda agora, tá? Vamos ver a nossa agenda. Deixa eu aumentar para mim aqui. Aí, vamos ver a nossa agenda. Nossa agenda é essa aqui, ó. Deixa eu tirar esse aviso da tela. Já começou a aula, né? Então, a agenda da noite. Realidade do escritório de representação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um pouquinho mesmo. A realidade é bem mais ampla do que isso, mas vai situar todos. Uma visão inspiradora para o escritório de representação, pelo menos um compilado de coisas que eu gostaria que você se comparasse com isso e dizer assim, estou no caminho, estou distante, não sabia disso, mas você vai se comparar, pelo menos ter uma visão aí para poder seguir. Marcos Daniel, boa noite, Balneário Camboriú, maravilha, lindo lugar aí. Então, erros paralisantes que impedem o escritório de crescer, comentei isso com vocês aqui na introdução, né? E as práticas e rotinas do escritório campeão e um evento de preparação para 2024. Eu queria que você, durante essa aula, pensasse em maneiras, olha o desafio, venda tem que ter um desafio, né? Eu quero que você pense em maneiras de, em uma semana, ganhar R$ 150. É claro que você ganha isso. Não quero que você ganhe 150, que você considere a mais do que você ganhava. E aí você vai reservar esses R$ 150. A gente vai falar disso lá no evento de preparação para 2024. Mas você vai ter que ganhar ele novo. Ganhar novo. Não é pegar do que você já tem. Você tem 7 dias para conseguir ganhar com o que eu vou ensinar aqui na aula. Beleza? Fique com esse desafio na mente. Vamos continuar aqui. Vamos falar da realidade já do escritório de representação, que é o primeiro ponto que a gente está abordando hoje. Então, vamos lá. Está bem didático e vamos aos pouquinhos, mas não vamos se demorar muito. Vamos tentar ficar aqui 1 hora juntos, 1h10 no máximo. Então, alta competição. Essa é uma realidade do escritório de representação. Hoje está competindo com muita gente, muitas coisas diferentes. Compete com e-commerce? Sim. Compete com WhatsApp? Também. Compete com outros escritórios, compete com equipes de venda direta, compete com distribuidoras, compete com venda da fábrica direta ao consumidor, passando por cima da distribuidora. Então, está muito complexo hoje e essa competição faz com que a gente tenha que ser um pouquinho diferente. É uma realidade. Não é de agora que começou, mas cada vez parece que está mais estreitando o caminho do profissionalismo. Então, as barreiras de entrada que a gente fala aqui é que, se eu quero ser representante hoje, nada me impede. Talvez eu tenha que gastar um pouquinho lá no conselho regional, né, para fazer o meu cadastro no conselho de representação. Talvez eu tenha que gastar um pouquinho para fazer uns cartões aí, mas é muito pouco investimento para entrar. Qualquer um pode entrar. Entra muita gente e sai muita gente. O que mais faz parte dessa realidade? Custos elevados. Hoje, bem diferente da minha época, na minha época era mais barato fazer isso. Ou talvez o dinheiro era outro. Mas, enfim, custos de combustível hoje é elevado,
alimentação, principalmente aqueles representantes que viajam muito, hospedagem, que pagam hospedagem do bolso, né? A carga tributária de tirar uma nota. Eu não vou nem comentar se você não tira nota, né? Porque você não tira nota, não tem o registro no conselho, aí você está um pouco deslocado do que seria um representante. Mas não é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é tratar de uma representação. Se você trabalha sem nota e sem registro no conselho, você não é um representante. Você pode achar que é um vendedor sem registro. Sem registro, mas o representante precisa estar legalmente estabelecido. Pelo menos eu gosto de ter isso como padrão. Se a regra diz que é essa, eu vou jogar na regra. Se eu quero ser representante, eu vou ter registro no conselho e eu vou tirar nota. Vou tirar nota 100% da minha comissão. Essa carga tributária eu sei que pesa, mas faz parte do jogo. Isso tudo constitui um desafio aos empresários da representação comercial. Eu vou começar a usar uns rótulos aqui e a gente vai acostumando com esses rótulos. Você sabe que você sendo representante, você tem a sua empresa. Até aí, então, você é o empresário, beleza? Pouco reconhecimento faz parte da realidade. A representação comercial ainda não possui os méritos devidos. Pelo menos para mim, na minha concepção, não possui. Eu te digo além, está perdendo reconhecimento. Olha só, na época lá do meu pai, quando ele viajava para o interior, o prefeito recebia ele na cidade, apresentava ele num baile da cidade, se estivesse acontecendo, sendo representante comercial naquela época. Porque viajando pelo interior, era um mérito ter um representante comercial na cidade, trazendo prosperidade para a região. Hoje em dia é difícil acontecer isso, não sei se acontece mais. Mas a representação comercial ainda não possui esses méritos devidos que são justificáveis, precisaria ter. Mas cabe a nós desenvolver uma parte disso. Então, poucas vezes se vê na sociedade o reconhecimento da profissão vendedor, representante comercial. Talvez, inclusive, por desconhecer a realidade da classe, a dificuldade que é, o ato quase heróico que é fazer vendas hoje com representação nesta realidade brasileira de muita distância, né? Áreas, às vezes, grandes para cobrir, com esse custo que a gente conhece. Oscilação de mercado faz parte da realidade. Tem pandemia que atrapalha, tem eleição que atrapalha, tem guerra que atrapalha, tem crise política, tem crise econômica. Olha, tem bastante coisa que a gente não tem controle que atrapalha a representação comercial. Faz parte do jogo. Olha só, nada daqui eu tenho controle. Então eu só tenho que me ajustar, aceitar e começar a jogar. Mas eu não posso deixar de jogar. Às vezes, deixar de jogar faz com que piore a minha condição. Deixar de jogar, às vezes, é ficar operando um WhatsApp, por exemplo, e não mais visitar o cliente porque eu não tenho mais recurso. Cada vez tu vai ter menos dessa maneira. Então, faz parte a oscilação de mercado. Qual é a outra realidade? Não possui metas próprias. Aí tu pode dizer assim, eu possuo minhas metas. Tá bom, tu é uma exceção do jogo. Mas estou falando aqui da grande parte. Veja que eu falo com pelo menos um próximo de 100 aí, vendedores por semana, falando dos meus produtos, anunciando minhas coisas no LinkedIn, anunciando algum negócio. Certamente a mensagem chega a milhares, mas trocando alguma ideia, algum WhatsApp no Instagram, algum negócio direct, alguma coisa assim, pelo menos uns 100. E eles não têm. Eu estou fazendo várias entrevistas com gestores agora e com uns vendedores sobre metas. E eu vejo que eles não têm. Eles trabalham com as metas da empresa representada. Mas não possuem as suas metas. E quase sempre eles se comportam, sendo representantes comerciais, como funcionário da empresa. Certo ou errado? Bom, é uma forma de atuar, mas não é a forma que eu vou indicar aqui para ser. Aí você cabe ver as consequências de ficar atuando como funcionário sendo representante. Estabilidade zero. Realidade número 6, né, do escritório. É preciso ter a mentalidade certa para resistir, porque a nossa estabilidade, a gente faz o nosso dinheiro, isso é muito bom, só que às vezes muda as regras do jogo, às vezes quando a gente está ganhando bastante, muda, e muda a área, muda o cliente quebrou, o cliente foi, dividiu a área. Então, parece que a gente tem
inimigos externos e também tem alguns inimigos próximos, assim. A estabilidade tá sempre longe de acontecer. Então, essa é a realidade. E qual seria, então, a visão, que é o nosso ponto 2 de hoje, né? Mas que visão é essa? Uma visão inspiradora para nós todos aqui, né? Que deram boa noite aí, todos que ainda não se pronunciaram, mas essa visão inspiradora para o escritório de representação. Veja a partir de agora se você está no caminho desta visão. Porque esta visão, se eu fosse ter um escritório de implementação hoje, eu gostaria de iniciar já dentro da visão. Nada impede de eu começar agora dentro da visão. O que mais te afasta dela é a defesa do passado, o que tu defendeu até o momento, porque tu era assim. Então vamos ver o que é essa visão inspiradora. Primeiro, eu chamo de FSP. É um novo rótulo. Não quer dizer que tu está querendo enganar as pessoas, não quer dizer que é escritório de representação, não quer dizer que é representante, não quer dizer que é vendedor, não é isso. Esse aqui é um novo rótulo para um escritório de representação. Chama-se de firma de serviços profissionais. Eu tenho uma firma de serviços profissionais. Hoje eu tenho uma firma de serviços profissionais. Não, que vende o quê? Que representa o quê? Produtos de treinamento e capacitação. Alguns gratuitos, como esse, outros pagam bem pouquinho, outros pagam mais ou menos, outros pagam muito caro, mas cada um com uma entrega diferente. Então, tudo inicia por esse domínio deste rótulo para um negócio chamado FSP. O que é o domínio? É você entender o que você é hoje. Não que a lei lá de 1970, de representação comercial, disse que você é. A lei continua essa, mas não quer dizer que você se comporte assim. Deixar de pensar com a cabeça de um funcionário e começar a pensar com a cabeça de um empresário. Sendo representante comercial, você obrigatoriamente tem a responsabilidade do empresário. Porque quando você agir como funcionário, a empresa vai lhe tratar como um funcionário e você vai deixar de ganhar o potencial que é ser um empresário representante comercial. E aí tu vai ser um funcionário pobre ainda, a gente vai falar na sequência aqui, porque um funcionário que está na CLT tem garantias maiores do que você. Sendo um representante, atuando como funcionário, você é um funcionário pobre, que não tem essas garantias todas. Ter uma apresentação de negócio, como uma visão aqui, né? Você tem uma apresentação do seu negócio de vendas. E não é um currículo. Eu recebo assim, me manda, representante, então me manda a apresentação aí. O cara manda o currículo. Isso quem faz é funcionário. Funcionário manda currículo. Representante manda uma apresentação de negócio. É isso que o cara que te contrata gostaria de ver. Mas ele acaba vendo um currículo. E ele vai te tratar, então, como funcionário. Então, tu adotando um novo rótulo, começa a mudar algumas coisas. Que mais? Um outro rótulo para nós entendermos aí. Se eu tenho uma FSP, quem eu sou, então? Um APM, um agente de posicionamento de marcas. Depois de assumir um novo rótulo para o negócio, assuma esse rótulo para você. O que exige um APM? Primeiro, novos conhecimentos do que é a responsabilidade dele. Não é agora vender, é posicionar produtos. Veja bem. Se você vê um carro na rua, o carro na rua é uma caminhonete Mercedes. E alguém falar para você assim, essa caminhonete custa 800 mil reais. Vamos dizer que fosse um valor assim, 1 milhão, 800 mil reais. Tu pode dizer o seguinte, essa caminhonete aí, eu não vou pagar, eu não tenho como pagar isso aí. Ela é muito cara. É louco quem paga. Tu pode dizer coisas assim, porque ela está posicionada para um público, eu estou generalizando, talvez tenha pessoas aí que tá tranquilo pagar isso aí, tá? Mas eu estou generalizando aqui. Ela está posicionada para um público que, ao olhar ela, não critica o preço. Por exemplo, eu não critico o preço dela. Eu posso dizer assim que eu não tenho para pagar, mas eu acho que ela está posicionada. Eu acho que tá bom, este é o valor dela. Se eu ver uma BMW X6, vai custar para mais de 1 milhão. Ela é o preço, está posicionada. Ah, mas é muito dinheiro para um carro. Não é para o teu posicionamento.
não é para o teu posicionamento. Qual é o carro que tu gostaria de comprar e tu tem dinheiro para comprar? Um Gol. Então o Gol está posicionado para você. Eu estou dando um exemplo de carros, porque carros eles são muito estudados por esse conceito aqui do APM. Eu posiciono produtos e, ao posicionar produtos, aquele público que eu gostaria que comprasse não questiona mais o preço, porque está bem posicionado. Uma moto Harley Davidson, depende da moto, vai custar 200, 300 mil. Aí você vai dizer assim, bah, mas eu compro uma moto por 20 mil. E bom, não é uma moto de motoboy para fazer entregas, né, para entregar pizza que eu estou falando. Estou falando de uma Harley Davidson, Super Harley Davidson. Então, o cara que vai comprar aquilo ali, além de ter o dinheiro, ele acha que aquilo vale. Está posicionado. Então, o APM, ele briga por posicionar na mente daquele cliente que ele sabe que é cliente, isto antes de tentar vender. Porque se você inverter a coisa, eu vou vender antes de posicionar, você não consegue avançar, porque o cara acha que está caro. Então, novos conhecimentos para tu entender o que fazer no APM, novo jeito de se vender pessoalmente, inclusive você, como representante, como se vender, domínio de trabalhar com projetos faz parte do APM. Um APM não faz uma venda de um pedido, ele faz um projeto de 6 meses, um projeto de 3 meses. Ele vende projetos para os clientes. Ele tem uma boa gestão desse tempo. Ele vende projetos de longo prazo, então ele tem uma boa gestão do tempo. Aí ele faz visitas de avaliação de performance, de treinamento e tudo, mas a venda já foi feita, está sendo entregue conforme combinado. E eu estou cuidando agora do que importa. E a gente vai falar na sequência, do sellout. Estou cuidando dos indicadores do cliente. O que mais exige ser um APM? Um novo jeito de vender para os clientes. Mais desafiador, você desafiando o cliente a crescer, mais integrado ao negócio dele e menos integrado ao seu negócio, sendo mais importante para a manutenção do negócio do cliente. Você, como APM, você tem que ser importante. Outro item dessa visão, a escolha é sua, né? Que você escolha empresas, ofereça o seu trabalho, diga que o modelo de contratação é de representação comercial. O que isso significa? Que a partir de agora, tu não está mais... A empresa que te contrata não está contratando um representante funcionário. Ele está contratando um serviço especializado, porque eu comecei a me apresentar dessa maneira. O meu trabalho é esse. Quando eu fazia vendas como representante, trabalhava com marcas representadas, eu vendia, em primeiro lugar, para um cliente novo, eu vendia o meu escritório, quem eu sou, por que eu sou capaz de fazer resultados novos e maiores do que a concorrência que está aqui na sua loja. Eu explicava o método que eu trabalhava, como é que eu fazia isso, como é que eu fazia vendas, como é que eu fazia controle de vendas, como é que eu fazia controle de performance, como é que eu fazia pós-venda. E depois disso, entendido, eu apresentava, então, a linha de produtos. E eu sempre era visto como um cara especial do grupo lá. Formação de equipe é uma outra parte da visão. Formar uma equipe profissional que preste não só o atendimento de vendas, mas sim a todo o trabalho do sellout, incluindo o que nós chamamos aqui de prox-venda. A gente não chama de pós-venda, a gente chama de prox-venda, ou seja, a próxima venda. Então, um escritório de representação, uma FSP, ele tem uma equipe. Essa equipe pode começar pequena, como começou lá o meu pai sozinho, depois o meu pai e eu, aí depois eu e secretária, eu, secretária e mais não sei quem, assim foi subindo equipes. Mas você precisa pensar em ter uma empresa e não ser uma pessoa sozinha, tentando fazer tudo. Especialização, que seja um real especialista, nessa visão que eu estou botando, que o escritório de representação seja você, um real especialista em uma área e em alguns segmentos que tu acha que tu é muito bom. Que tu consiga vender o intangível nessa visão. Saber vender o intangível, aquilo que você não toca, as marcas, a sua presença, o seu trabalho, o seu método, o que realmente gera valor para o cliente. Se distancie, então, desses vendedores de tabela e de campanha. Porque quando tu é um vendedor de tabela de campanha,
tu fica muito restrito à negociação financeira de preço e desconto. Preço, volume e desconto. Vai ser o teu jogo, o teu dia vai ser esse. Preço, volume e desconto. Mas não quer dizer que você vendendo intangível, sendo uma FSP, esse assunto vai acabar. Não vai acabar. Mas ele vai minimizar. Ele vai ser menos relevante para o seu sucesso. Eu já sinto isso. Se você pudesse ser um acompanhante invisível, você ia ver como é que eu faço vendas hoje. Eu vendo um curso, e alguns aqui são alunos desses cursos, eu vendo um curso onde eu não mostro o programa do curso, eu não mostro como é que vai acontecer o curso, eu mostro o que ele vai ganhar com o curso. Porque ninguém quer um curso. O cara quer o que o curso permite que ele vai fazer depois de ter o curso. Tu tem que entender que o curso é um meio para chegar a algo. Por isso que eu falei, você tem que descobrir aqui um jeito de ganhar R$ 150 em uma semana. Porque aí eu vou te ensinar uma coisa depois, não vai ser hoje, né? Vai ser em outra data, eu vou te mostrar. E aí nós vamos, desse 150, fazer um outro degrau. Mas fica comigo que eu vou te explicar depois. Agora tu tem que entender isso aqui. Vendeu intangível. A tua visão tem que ser algo, o teu escritório tem que ser algo que seja desejado pelas marcas. As marcas têm que brigar por ti, gostariam de ter de você como meu representante. Não quer dizer que você vai ter um balaio de coisas para vender. Você vai escolher as marcas que você pode atender bem. Mas as marcas têm que buscar querer trabalhar contigo em parceria, porque tu é reconhecido. Tu tem uma imagem profissional no mercado que é reconhecida. Então, isso faz parte da visão. Gostaria que todos nós fôssemos assim desejados. E também, além do desejo pelas marcas, reconhecimento pelos clientes da tua área. Aí tu vai ter essas duas coisas. Que os clientes digam que você é o melhor representante da região. Para vender isso nesta região, o fulano, o Gustavo é o melhor. O Arlindo, o Rogério, o João Balbino, o Marcos Paulino, o Renato, Cleonaldo, Clóvis, Luiz Valnei, Lenita, Marcos Daniel, Anderson da Rosa, só para dizer alguns que eu estou vendo aqui, Antônio Carlos, vocês são os melhores, na região que vocês vendem. Eu quero que o cliente diga isso para vocês. Que o considere vocês com elevada confiança e importância para o negócio dele. Então, isso faz parte da visão que eu estou vendendo para vocês. Que vocês tenham resultados incríveis e um resultado de vendas onde tu não tem salário fixo definido por ser um representante, estar comissionado, bonificado, premiado, coisa desse tipo, você tem que ter resultados incríveis, porque o risco é 100% teu, por que o resultado não vai ser 100%? Porque tu vai aceitar um valor menos do que o máximo. Então, que vocês alcancem resultados nunca antes imaginados e que não temam metas das empresas. As metas das empresas têm que ser de baliza mínima. Não é o teto, é baliza mínima. Pois vocês definem metas próprias de maneira mais agressiva e mais profissional do que lhe é exigido. Ou seja, as metas do seu escritório, que faz parte das metas da sua vida também, elas devem ser superior às metas que a empresa te passa. Aí tu pode pensar assim, mas eu não estou batendo nem as metas da empresa. Tudo bem. Eu estou botando só alvos para que você vá buscar. E esses alvos definem esforço. Se tu acha que neste nível que a empresa está pedindo é o esforço do teto, você não vai se esforçar para mais. Aqui parou. Mas se você botar mais, porque você tem uma visão, você quer crescer mais rápido que a empresa está dizendo para você crescer, você vai se esforçar para mais também. Não sei se eu entendi direito. Flávio, botou aí, Flávio Araújo. Maravilha, Flávio. Boa noite aí, bem-vindo. Bom relacionamento. Outra faz parte da visão. Que se mantenha relacionamentos saudáveis, duradouros e crescentes com as empresas representadas. Eu acho que isso a gente costuma ter um bom relacionamento. Eu não poderia deixar de fazer parte da visão. Mas eu acho que de todos os aspectos aqui, talvez esse seja o que você mais tem hoje. Confiança de estar num nível bom. Bom uso da tecnologia. Que saibam, olha o que eu vou dizer, que saibam usar a tecnologia a seu favor e que não favoreçam que ela o substitua. Tem representante comercial
fazendo força para que a tecnologia substitua toda a classe de vendedores. Quando você não faz o trabalho de vendas como deveria ser e faz, por exemplo, envio de catálogo por WhatsApp, fica tentando fechar negócio por WhatsApp, fica só por ali, você está favorecendo que a tecnologia te substitua. Eu uso bastante tecnologia, provavelmente você soube deste evento através da tecnologia, de um anúncio digital, de alguma coisa assim, de uma indicação, mas ela não substitui o meu trabalho de vendas. Além disso, eu fiz vídeos, eu fiz contatos, eu fiz ligação, eu falei com pessoas, eu combinei com parceiros para trazer as suas equipes para ver esse evento. A gente tem que achar que a tecnologia nos acompanha e não é ela que define o que é venda. Porque quando ela definir o que é venda, nós sobramos. E isso fica ela na mesa. Ponto 3 agora. Erros paralisantes que impedem o escritório de crescer. Aqui eu acho que você tem que fazer uma avaliação. Vão ser alguns erros e você tem que anotar o que você está cometendo. Porque se você tirar da mesa isso, talvez você já ganhe muito mais do que esses 150 extra que eu estou pedindo para você ganhar numa semana. Vamos indo um por um. Esse aqui é o E1, erro 1. Se comportar como um funcionário fraco da empresa. A gente começou a falar disso, mas é um erro. Teria que estar aqui também. Esperar os direcionamentos da empresa. O que fazer, o que não fazer, quais são as ordens, as pautas, sendo muito passivo, obediente, bastante inseguro. Isso eu acho que é um funcionário fraco, é um representante sendo um funcionário fraco. Para mim, isso é um erro. Eu acho que é um erro de partida. Por isso que ele é o E1 aqui. Quando você já começa assim, uma FSP você não vai ter, e aí você vai se modelar e vai se comportar de maneira tão submissa que a sua importância, o seu valor vai ser muito baixo. Erro 2. Fundir a pessoa física com a pessoa jurídica. Considerar que o que acontece na empresa acontece com ele. E considerar que o que a empresa recebe também é dele. Tem coisas diferentes aqui, amigos. A empresa é a empresa. Se a tua empresa faturar 100 mil de comissão, quanto é seu e quanto fica na empresa? Você não faturou 100 mil. Quem faturou foi a empresa. E a empresa vai precisar de uma parte desse dinheiro para se financiar nas épocas magras. Porque se você não fizer isso, você não vai manter o serviço. O seu serviço vai oscilar. É o que acontece. Hoje eu estou com dinheiro para sair. Amanhã eu estou sem dinheiro para sair. Aí eu fico no WhatsApp. Aí daqui a pouco essa coisa de não sair e ficar no WhatsApp virou uma semana inteira. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Erro número 3. Não ter metas ambiciosas do escritório que superem as metas da empresa. Deixar que a cadência do crescimento seja dada por outras pessoas e não seja fruto de sua ambição e de seu planejamento. Não desejar crescer mais a cada visita no cliente. E ter medo de aborrecer o cliente, imaginando que ele não vai querer comprar mais. Não vou forçar porque ele não vai querer comprar mais. Desde quando você, sendo vendedor, querer forçar a venda significa aumentar os pedidos, mas dentro da necessidade do cliente, dentro do que você acha que ainda vai ser um bom negócio para ele. Desde quando fazer isso vai incomodar o cliente? Porque então você acha que você incomoda. Fazer vendas, o seu trabalho, incomoda as pessoas. Se você pensar assim, vai ser muito difícil crescer. Porque você tem que desafiar o cliente toda visita. Tem que desejar crescer a cada visita. E você não pode deixar que a cadência de crescimento da sua empresa seja dada pela meta que você recebe da representada. A meta que você recebe da representada, se você achar que é a meta do seu negócio, acabou de ter um sócio que não tem ônus nenhum no seu jogo. Ele não paga imposto. Você mais algum sócio, talvez, e mais o governo. Tudo isso é sócio do seu negócio. E agora você botou a representada também, porque você deixa ele definir a cadência que você vai crescer. É um erro. Erro 4. Acreditar que o seu trabalho é somente fazer a venda. Não é somente fazer a venda. Não agregar o seu serviço
no jogo e valorizar esse serviço, ou então aqueles que dão de graça, não valorizando e acabam fazendo, dando de graça, faz com que você vire somente um vendedor que carrega um catálogo. Não defender a empresa que você trabalha, que é a representada, tanto a sua quanto a representada, também faz parte desse erro da valorização. Não considera os indicadores de gestão do cliente como seus. Tem indicadores que é do cliente e você deveria ver como seus. Porque se você passar de 15 em 15 dias no cliente, você gostaria que ele comprasse de 15 em 15 dias, não é mesmo? Só que para ele comprar de 15 em 15 dias, ele tem que vender o teu produto nesse tempo. Então, tu tem que estar muito preocupado com esse sell-out, não só com o sell-in. E você acreditar que somente o relacionamento resolve tudo. Isso faz parte desse erro paralisante. O erro número 5, não desenvolver um processo de atendimento. Olha o que eu estou dizendo aqui, ó. Você desenvolver um processo de atendimento que seja a sua assinatura de mercado. Você pode ser treinado a executar um processo, uma apresentação, você vai seguir isso. Só que não está proibido de você botar alguns detalhes que sejam seus. Essa sua assinatura de mercado que eu estou falando. Então, a falta de um diferencial ou de uma proposta de valor muito clara da sua parte para o cliente pode tornar difícil para os escritórios de representação se destacarem em um mercado altamente competitivo, como a gente viu no início, né? E com poucas barreiras de entrada. Quem não está aqui desde o início, tem que ver lá no início a minha introdução da realidade do escritório para entender. Erro número 6. Não ter uma equipe de apoio e suporte. Hoje em dia, gente, o vendedor sozinho não vai dar conta da burocracia, dos relatórios, das respostas de WhatsApp que ele tem que dar, de fazer alguma rede social, alguma coisa que ele precisa, de se atualizar e de vender também. Precisa de apoio. E os caras estão botando a família às vezes. É o irmão, é a mulher, é o marido, que fica no back office, fica lá no escritório dando apoio. É o início já, mas tem que ter. Não entender como um negócio e sim como uma contratação de um funcionário faz com que tu não pense assim, nunca vai ter. Uma equipe de suporte, que seja uma pessoa competente, pode fazer com que você venda o dobro em 6 meses. Eu botei a secretária naquela época e a secretária ela fazia pós-venda. Depois de um tempo, que o pedido estava para chegar, ela confirmava que chegou, fazia pós-venda. De 15 dias depois, como as rotas eram longas e naquela época que eu fazia, tu não passava tão frequente nos clientes. Uns 15 dias depois do pedido, ela já ligava tentando fazer. Ligar significa ligar, não tinha rede social, não tinha celular. Pegar o telefone, ligar e tentar fazer uma reposição de o que girou mais rápido. E ela tirava bastante pedidos dessa maneira. Só uma pessoa me apoiando foi como se fosse um segundo vendedor, só que ela era uma secretária, não ganhava comissão. Era barato pagar. Erro 7. Confiar na memória e não usar a tecnologia. Não adotar ferramentas e tecnologias que poderiam melhorar a eficiência do escritório e do atendimento. Por exemplo, tela de CRM, o BI, que às vezes alguém tem esses sistemas de inteligência, ou qualquer outro meio de você resgatar históricos que favoreça o seu crescimento do negócio. Que ele aqui acaba com uns pedidinhos, com uns descontinhos, e entra com um negócio profissional. Ó, o senhor está me comprando de tantas em tanto tempo, um ticket médio de tanto, estou vendo que está faltando esse mix, isso aqui está acabando rápido, estou vendo aqui, estou vendo aqui, estou vendo aqui, estou vendo aqui. Justifica, contextualiza, posiciona e depois vende. Erro 8. Não ter uma verba específica de investimento para o seu desenvolvimento. Presta atenção nisso aqui que pode salvar a tua vida. Acreditar que a representada que é responsável pelo seu desenvolvimento profissional. A representada, ela pode ajudar. Ela pode lhe proporcionar. Se for uma boa representada, ela vai te dar condição de você ficar melhor. Mas isso não quer dizer que você não precisa fazer nada. A maior parte das pessoas não recebe nenhum apoio, zero apoio. Tem empresas que dizem para mim assim, ó, eu vou vender um treinamento para a empresa. E a empresa me diz o seguinte,
Não, a minha equipe é de representantes. E eu, justamente, eu sou representante, fui representante, eu conheço muito bem essa realidade, então vai ser muito bom o treinamento. Não, tu não entendeu. Por ser representante, a gente não treina eles. Eles não são da empresa. Olha a cabeça do cara. E é assim que, às vezes, tu está sendo gerido. E aí, depois de 10 anos, ele vai ver assim, esse representante não serve mais, não vende mais. Ele não investiu em ti, mas tu também não. Então, tu ficou 10 anos pior. Tu vai embora, fica no zero. E a empresa continua lá. Vai botar um novo cara lá. Então, não investir em si mesmo é o maior erro dos representantes que envelhecem mal no aspecto profissional. Horácio botou boa noite aí. Boa noite, Horácio. Começou já há um tempinho. Já passamos do meio aqui. Depois tu recupera na gravação. Erro 9. Acreditar que todos os clientes só querem preço. Veja que o erro é acreditar que todos só querem preço. O preço é fundamental para tudo. Todo mundo vai falar de preço, todo mundo vai pedir desconto. Hoje em dia faz parte do discurso da nossa cultura. Parece que se tu não pedir, tu é bobo. Então, não tente fugir dessa conversa, lá vai ter. Mas quando tu acredita que é só preço, tu tá te autoflagelando, tu tá te considerando um zero. Por quê? Porque tu... Onde é que tá tu no jogo? Tu não é o preço. O preço está no produto. Se tu fala que o cliente só quer preço, tu está me dizendo assim, ele não quer você. Ele não quer você, ele só quer o preço. Se eu conseguir fazer com que o preço chegue até ele sem passar por você, eu não preciso pagar comissão para você e fica o preço melhor da comissão, eu dou em desconto. Aí funciona. Não é isso que a gente pode pensar. O cliente tem que valorizar e ter medo de perder o teu serviço. Então, se tornar um vendedor de preço, prejudicando suas margens e a da representada, acaba sendo o erro número 9. Os compradores que só pedem preço é que não entenderam ainda a proposta que tu está mostrando, ou como uma proposta boa. E se for para eles posicionarem os produtos, não você posicionar, então eles querem uma margem de segurança, eles querem um algo a mais. E aí, com esse algo a mais, eles vão errar e vão ter ainda reservas para administrar o erro. Então, não precisamos deixar o cliente administrar o que é nosso. Nós posicionamos e damos segurança para ele que nesse preço, nesse markup, nessas condições, vai vender. Por quê? Porque o seu método, olha o posicionamento seu que tinha que ter vendido antes. O seu método garante isso porque já garantiu para outras 200 lojas que tu já fez isso. Tu tem que ter cacife para dizer isso, mas tu tem que começar com uma loja, depois tu vai para 2, para 3, e assim tu forma um histórico. Erro 10. Selecionar marcas que não querem formar uma parceria. Representar empresas ou produtos que não têm mercado, não querem formar uma parceria com o representante, ou que não se alinham com a visão ou expertise no que você é bom, né, do escritório, pode levar ao insucesso. É importante escolher cuidadosamente as parcerias e produtos a serem representados. Quer dizer o seguinte, você escolheu a empresa ou a empresa que você tem hoje é a única que tu conseguiu até o momento estar sobrevivendo disso? Para muitas pessoas acaba sendo é o que eu consegui. Aí o cara trabalha assim. Só que isso é o que eu consegui, fica para uma vida inteira. E ele fica ali de uma parceria ruim. Tu tem que batalhar parcerias boas. Parcerias é o teu escritório de representação com uma marca boa. Mesmo que hoje você não tenha essa marca boa, você tem que fazer o seu escritório crescer. E aí você vai dizer assim, eu fiz isso, esse escritório cresceu com esta marca que era nada. E agora ela é isso. Imagina o que eu posso fazer pela sua marca na minha região. E você vai fazer essa venda dessa sua expertise. Não quer dizer que você vai trocar de empresa, mas você tem que ser valioso. E para você ser valioso, você tem que entregar valor. Representante de vestuário só quer produto barato porque dizem que é o que o cliente pede e porque é mais fácil para vender. Rafael botou um comentário aqui. Certamente, eu diria assim, existe, se o produto é o mais barato do mercado, existe a facilidade, mas isso é um produto. Os demais
vão batalhar a negociação. Os que vão realmente ganhar dinheiro vão ser aqueles que se posicionam. Produtos posicionados podem ser baratos, não precisam ser caros, como eu dei exemplo. Podem ser. Hoje, por exemplo, fui comprar um picolé. Fazia tempo que eu não comprava um picolé, cara. Mas eu fui lá, eu quero esse picolé aqui, mega. Esse picolé aí eu lembrava que muito tempo eu gostava dele. Comprei outras coisas juntos ali e dei uma conta alta. Quanto é o picolé? O cara falou assim, não, esta linha do Mega, uma linha não sei o que, tá 30 e poucos reais. Eu sou da época do picolé ser 5 reais, 6 reais. 30 e poucos reais. Eu achei um absurdo por um picolé. Mas está posicionado. Acabei comprando igual. Gostei. Compraria de novo? Sim, mas não todo dia. Mas compraria de novo, porque acabei gostando dessa experiência. Beleza? Então, eu entendo que você hoje pode ter coisas para você vender que não é o que você gosta, não é o que você quer, mas é o que você precisa para ganhar algum dinheiro. Mas não esqueça de buscar também. Às vezes o erro não está assim. O cara disse para selecionar marcas porque não é ele aqui no meu lugar. Realmente eu não sou. Mas eu sei como é que é o teu lugar. Eu sei como é que é o teu lugar. E eu sei, talvez, que você não quer sair desse lugar. Que você não está batalhando para fazer o seu escritório melhor e apresentar ele para quem você gostaria que tivesse. Lista 10, sem pensar agora. 10 marcas que você gostaria de trabalhar. E depois tu me diz assim, nessas 10 marcas, quem me conhece lá? Se ninguém te conhecer, tu nunca vai ser chamado. Tu poderia ser conhecido. Pode não trabalhar ainda lá, mas tu deveria ser conhecido. Tu deveria, de 6 em 6 meses, atualizar os teus dados junto com o RH, junto com o setor comercial, daquelas empresas que tu gostaria de trabalhar. Aí eu estou entendendo que tu está te esforçando. Erro número 11, não trabalhar na prospecção todo dia. Representante comercial, que tem 100% do risco, tem que trabalhar na prospecção todo dia. A geração de novos leads, que a gente chama, né, que novas oportunidades, é essencial para o sucesso do escritório. Eu tenho blocado na agenda, todo dia, pelo menos 1h30, 2 horas de prospecção. Quando a coisa falha, o que eu faço? Eu tinha um compromisso e falhou, o cara desmarcou, eu faço prospecção. O horário comercial que o cliente está acordado, eu faço prospecção. Tem prospecção que eu faço sábado, domingo, porque eu sei que aquele cara gosta de contato sábado e domingo. Eu faço sábado e domingo. Não tem problema. Mas tem que fazer todo dia. Muitos escritórios de regulamentação falham em implementar estratégias eficazes de geração de leads, qualificação de contatos, oportunidades, resultando em grande oscilação de venda. Ou seja, eu tenho uma carteira que me compra, às vezes não compra, tal, então ela não é grande o suficiente para manter o ritmo que eu preciso, e eu fico nessa oscilação, achando que é isso que eu vou ganhar, né? Que eu vou ter aí. Quem define o preço como a prioridade abre mão de qualidade. O Clóvis botou aí. Tem... Novamente dizendo aqui, né, pessoal? O preço é essencial porque o preço faz parte do posicionamento. Não adianta eu mostrar para vocês, eu tenho essa caneta aqui, gente, ó. Essa caneta aqui, não sei quanto custa, mas deve custar 6 reais. Olha, ela custa 200 reais. Quem é que quer comprar? Eu posso ir e falar com talvez várias pessoas. Talvez eu dê um discurso muito bom que uma compre, mas ela se torna um produto inviável porque por 200 reais ela acaba não sendo bem posicionada. Então, o posicionamento que eu falo de vocês já tem que nascer da boa parceria, porque a marca já sabe como fazer, a representada já sabe como fazer. A coisa já vem mais ou menos para você e você finaliza a arte defendendo o posicionamento, porque você estudou sobre produtos, estudou sobre clientes, você é especialista da região e você tem a habilidade da comunicação. Então, tudo isso você vai usar para ser um APM, um agente de posicionamento de marca. Erro 12, má gestão financeira. Aí aqui acaba pegando pesado nos representantes que não têm dinheiro quase para nada. Às vezes ganham bem, mas gastam. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Depois, nas práticas, lá eu vou falar de alguns fundos de reserva que você tem que ter.
Tu vai criar esse fundo de reserva e o primeiro fundo de reserva vai ter que juntar R$ 150 em uma semana. Vou te explicar por que depois. Comodismo, erro 13. Acomodar-se com um resultado que está obtendo e não buscar constantemente maneira de melhorar e crescer, se tornando um representante de reposição. Aquele cara que vai só repor o que está faltando. A reposição, vou falar um segredo para vocês aqui, ó. A reposição é a última parte da venda. Pelo menos deveria ser no seu processo. Você vai introduzir itens novos que o cliente precisa ver, você vai aumentar mix que ele precisaria comprar, você vai apresentar novidades, você vai apresentar a reposição e depois você vai apresentar a campanha que você tem. Ah, mas o cliente não compra assim. Mas é você que vende assim. O cliente compra do jeito que ele quer comprar, mas você vende do jeito que você quer vender. Você é o vendedor e dá mais certo, faça o teste. Se você botar a reposição primeiro, não vai sobrar tempo ou vontade de chegar nas novidades, de chegar na ampliação e chegar nas outras coisas. Tem gente que começa pela campanha ainda. Começar pela campanha é acelerar a discussão de venda, de preço. É ruim, cara. É ruim. Cuida. Do jeito que tu abre o jogo vai ser jogado. Se você começa o jogo, eu tenho um produtinho barato para te mostrar hoje aqui numa promoção. Já colocou o tom do jogo. Vamos falar de hoje de coisinha barata que está na mesa aí. Entendeu como é que se faz? Tu vai ter que ter muita confiança para sair desse comodismo aqui da reposição apenas. Então, agora as práticas e as rotinas do escritório de campeão. Primeira prática, P1, né? P1, primeira prática, pense como empresário. Venho falando desde o início de hoje, mas agora vamos estruturar como prática, né? Desde o encontro de hoje, estou falando disso. Tenha uma visão de longo prazo. Pensa comigo aqui, né? O que significa isso? Onde você quer chegar com esse escritório? Pensa no que você quer com esse escritório. Ah, eu quero só pagar as contas. Então não precisa muito, não precisa nem de curso. Vai batalhar as 8 horas por dia aí, dá o máximo que você vai pagar as contas. Só não cria muita conta. Vai pagar as contas básicas aí. Não, eu quero ser o principal escritório do meu estado, reconhecido pelas principais marcas do meu segmento. Olha, uma visão diferente aí. Vale a pena brigar por ela. Não delegue a gestão do seu próprio negócio por uma empresa representada. Quais as metas da minha representada? Veja que eu estou falando metas. Não é uma meta. Metas. Quais as minhas metas pessoais? Porque ela tem que atender, esta empresa de representação tem que atender também as metas pessoais suas. Então, e ambas metas têm que ser maiores do que a meta da representada. Busque constantemente esse crescimento. Eu estou desafiando os meus clientes, garantindo através do meu serviço e orientações o crescimento deles? Uma pergunta. Se você responder sim, com certeza, você então está buscando constantemente o crescimento. Construa sua marca independente das marcas que você representa. Ou seja, você representa um portfólio de 200 marcas. Estou exagerando, mas tem representante com muito mais na mão. Não é pastas, é marcas. Principalmente quando o cara vende para um supermercado, vende coisa assim, alimentar, né? Tem muita marca às vezes na mão. Peças também, tem muita marca na mão. Mas vamos lá. Uma dessas marcas é a sua, é da sua representada, deveria ser. Você tem que trabalhar e construir essa marca e botar na mesa sempre. Meça os seus resultados. Quais os indicadores que tu usa para medir essa evolução do teu negócio? Será só o faturamento? Será que eu posso te reduzir a um número? Se tu me dizer assim, o que tu usa para medir? Ah, faturamento. Qual é o teu faturamento? Aí o cara vai dizer 10 milhões. Beleza. O que disse isso? Disse que ele vende 10 milhões. Isso é bom ou ruim? Aí tu vai dizer assim, bah, é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Olha a comissão que ele ganha. Mas o concorrente dele vende 100 milhões. No mesmo tempo, na mesma área, para os mesmos clientes, e ele vende só 10 milhões. Acabei de tornar os 10 milhões dele um valor ruim.
Então não adianta tu analisar um negócio que seja só por um indicador. Tu tem que ter alguns. Pega, por exemplo, você marcando visitas e visitando um cliente numa rota. Você usa o quê? O relógio, que é o tempo, mais a velocidade e a quilometragem de um ponto a outro. Se você usar só o relógio, você não vai conseguir administrar o resto. Tem que usar mais de um indicador. Mesmo que você trabalhe sozinho, tenha a mentalidade de empresário e foque no seu negócio. Prática número 2. Essa eu gosto bastante. Pouca gente faz. Plano de crescimento ambicioso para o escritório. Eu não falo de plano chato aqui. Eu não falo de plano de uma semana. Não, plano de um bloco lá cheio, 100 folhas de plano. É um plano bem feito, cara. Pode ter uma página, mas que seja bem feito e tenha sentido cada coisa que tu botou ali. Então, tem um plano sólido de crescimento, com metas bem claras, definidas para você, que superam essas metas estabelecidas pela empresa representada. Estou falando várias vezes isso para tu gravar. Estamos tratando da sua empresa e dos sonhos de conquistas que você determinou. Então, o plano de crescimento é seu nesse momento. Só que não pode ser menor do que a meta da representada, porque então você não tem vida nesse jogo, né? Tenha metas específicas do escritório, independentemente das metas da empresa representada, e defina sucesso e grande sucesso para um ano. Quando passar um ano, tu refaz. Agora, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Olha só. Final de ano, às vezes a gente gosta de fazer umas listas de desejo para o ano que vem. Não faz lista de desejo para o ano que vem. Define um sucesso para 12 meses e define agora que tu definiste sucesso, escreveu o que é sucesso. E nesse sucesso não pode ter valor financeiro lá. Não pode ter o quanto tu vai ganhar, quanto você vai faturar. Não pode ter. Tu vai ter que escrever um texto, um parágrafo, para definir o que é sucesso para você em um ano para o futuro, sem falar de dinheiro. Aí que o bicho pega. Mas aí que o bicho vale. Aí que o bicho vale. E quando você escrever isso, aí você duplica isso. Escreva o grande sucesso. Se der tudo certo, eu acelero mais ainda e chego no grande sucesso. Quando você tiver isso, vai ser de uma clareza essa sua jornada, que você vai gostar muito do que você está jogando. Prática 3, treinamento e desenvolvimento constante. Não espere pela empresa, falei disso nos erros lá, né? Mas não espere pela empresa quando a responsabilidade de se desenvolver é sua, sempre foi. Invista no seu aprendizado contínuo e no desenvolvimento de habilidades. Tem muita coisa de graça como este evento, mas tem coisas que vale a pena mesmo pagar por você. Defina o que você quer pagar e defina como você vai conseguir isso daí. Aprimore as suas capacidades de vendas, de negociação, de comunicação, de conhecimento de produto. São áreas fundamentais para você ser um escritório do futuro. E eu não estou dando segredo nenhum aqui. Mas tem gente que ainda não sabe muito bem vender os produtos e faz 10 anos que o cara está lá, não vai aprender nunca mais. O cara não sabe sair de uma negociação que tem uma objeção de estar caro o teu produto. Não sabe ainda. Faz 20 anos que o cara é vendedor e o cara não consegue responder que o teu produto está caro. Ele se destabiliza, fica nervoso. Faz 20 anos que é vendedor e fica nervoso para fazer uma prospecção, para abrir um cliente, para falar com alguém que não conhece. Então, tu entende que nós estamos criando limites, esses limites são autoimpostos, eles estão nos segurando, por isso que a gente chama de erros paralisantes. E aqui as práticas que vão te tirar disso. Prática 4, monitore seus custos. Aqui que vai começar o jogo que eu falei. Ó. Separe despesa e investimento pessoal do orçamento da empresa. Tu vai receber tanto por mês, beleza. Tu vai definir isso pela tua receita do teu escritório de representação. Vou retirar tanto para mim por mês, o resto fica no escritório para pagar as minhas despesas que vão estar flutuando aí ao longo do ano. O que é da empresa, o que é da pessoa. Deveria ser assim. Mas eu ganho muito pouco, a empresa fatura muito pouco, eu tenho que tirar tudo para viver. Tá tudo bem, é um momento. Mas entenda que não é uma realidade presente para sempre. Ele é um momento. Vai deixar de ser. Quando tu já tiver condição de viver com menos do que tu está faturando, aí tu está começando a ser grande. Quando tu tem que tirar tudo para viver, tem coisa errada. Entenda assim, tem coisa errada.
Os custos para trabalhar como representante comercial devem ser bem estruturados, bem estudados e ter um orçamento para isso. O orçamento pode ser assim: eu só posso gastar por mês tanto de gasolina, tanto de hospedagem, tanto. Aí tu vai batalhar, tu vai brigar, tu vai negociar. O cara vai dizer assim: quanto é a diária? R$ 50. Não, R$ 50 não. Eu sou um representante aí, estou na rota, estou aí trabalhando, vamos dar um desconto especial para mim, não sei o quê. Vou passar aqui toda quinzena agora. Ah, tá bom, 45. Beleza. Ó, tem um alarme tocando aí agora. Parou, beleza. Ó, vamos. R$ 5, pode assim, economizei R$ 5. Não é R$ 5, tu aprendeu a negociar 10% de negociação de desconto. E aí, esses R$ 5, vezes todas as vezes que tu vai lá agora, vai significar alguma coisa. Beleza? É isso que tem que fazer quando tá falando de orçamento. Nossa opinião, minha opinião. Primeiro, tu paga os boletos de aposentadoria, emergência e capacitação. E explicando, a aposentadoria é um valor que tu coloca para ti para o futuro. Emergência é um valor que tu coloca ali para gastar quando algo dá errado. Esse dinheiro tu gasta sem dó. Tu não vai economizar. Esse dinheiro da emergência, tu não quer chegar no futuro com dinheiro nessa conta. Tu vai gastar porque a emergência vai acontecer. Às vezes vai sempre faltar, mas tu vai ter um tanto ali para cobrir o início. Um tanto para cobrir a franquia do carro se bater, um tanto para botar um pneu que estourou, um tanto para consertar, sei lá, a casa, o escritório, alguma coisa que parou de funcionar. Sai da verba de emergência. E a verba de capacitação. Ah, mas é muita verba aqui, eu não tenho dinheiro para tudo. Mas quanto tu pensou em tirar? Eu falei assim, primeiro paga os boletos disso. Mas que boleto é esse? Boleto que tu vai criar. Por exemplo, o 10%. É um dízimo para ti mesmo. Eu ganho 10 mil, vou pegar 10% disso, que é 1.000. Como é que eu distribuo esses 1.000 nessas três contas? Se você for muito jovem, você vai botar mais na capacitação, mais na emergência e só um pouquinho na aposentadoria. Se você for muito mais velho, você vai ter que botar mais na aposentadoria e mais na emergência, menos na capacitação. Só que nenhuma delas pode zerar. Dos 1.000, tu pode dizer assim, vou botar só R$ 50 na aposentadoria, porque eu sou muito novo. Ou R$ 50 na capacitação, porque eu sou muito velho. Beleza, mas não pode zerar. E tu define um dízimo para ti, e desse dízimo tu separa nessas três contas por participação, que tem que fechar 100. É 50% para a aposentadoria, mais 40% para a emergência, mais 10% para a capacitação, fechou 100. Beleza. Eu sou muito novo, eu tenho que aprender coisas rápido. Então é 30%, 40% para capacitação, 30%, 40% para emergência e só 20% para aposentadoria. Essa é a conta. Depois que você paga, depois que fez os boletos desses três tipos, né, você paga o custo de manter o escritório e a operação de vendas. No nível planejado, o que é isso? Eu tenho que viajar toda semana, de segunda a sexta, e me custa pelo menos 3 mil cada semana, 4 mil cada semana. Beleza? Esse é o custo. Então, se é 3 mil, 3, 6, mais 9, mais 12. É 12 mil. Essas viagens estão muito caras. Vou tentar reduzir para 8. 8. Está muito cara para 5. 5. Mas tu não pode deixar de viajar. Este é o nível de serviço que tu está botando no jogo que tem que pagar. E depois, como terceiro, tendo o mérito, pagou os boletos lá de cima, pagou o escritório, guardou essa reserva para manter o próximo fluxo do mês. Agora você retira uma parte do lucro. Mas eu não ganho tanto assim. Então faça ganhar. Faça ganhar. Mas para ganhar, para você tirar um pouco e sobrar, é de 100 em 100, gente. Eu te fiz um desafio, né? Tu vai ter que ganhar teus primeiros 150 numa semana. Depois tu vai ganhar mais 150, mais outro, mais outro, mais outro. Aí um dia vai ter a condição de, por mérito, eu tirei uma parte para mim e o resto ficou lá. A gente constrói isso, tá? Isso não nasce pronto. Então, uma gestão financeira sólida, incluindo controle de custo, previsão de fluxo de caixa, é importante para manter a saúde financeira do escritório e a capacidade de crescimento. Prática 5, seleção criteriosa de marcas e produtos. Escolher cuidadosamente as empresas representadas, os produtos, os serviços a serem representados é fundamental. Suas escolhas refletem uma decisão estratégica sua, né? E somente o que chegou para você no momento, ou somente o que chegou para ti no momento? Aquela pergunta que eu fiz para vocês, né? Então, cuida em saber para quem você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar. Pelo menos defina isso.
As parcerias devem ser alinhadas com a visão e os valores do escritório. Não adianta colocar na pasta itens a mais só por colocar, se você não vai dar foco neles. Foco na qualidade, não na quantidade. Não tem um portfólio tão grande que não possa ser bem trabalhado no cliente. Eu entrevistei hoje um diretor, tá lá no YouTube a entrevista. Ele é o diretor comercial de uma marca chamada Cavaleira. Uma marca de moda masculina aí, também tem feminino. E aí ele me falou o seguinte, eu tenho alguns vendedores que têm 4, 5 marcas. Ele vende 20% de cada marca, ele ganha o que ele quer para a vida dele. Só que nenhuma das 4 marcas está satisfeito. Ele acaba perdendo uma marca cada mês e vai trocando. O rótulo desse cara para o mercado é péssimo. Então não adianta tu jogar esse tipo de jogo. Prática 6, crescimento através de projetos desafiadores de crescimento. Grava essa palavra projetos. Tu vai precisar aprender a fazer isso aí. Saber criar e gerenciar projetos de desenvolvimento de áreas geográficas e de clientes em parceria com a empresa representada. Ou seja, em parceria com a empresa que tem um marketing estruturado, lá tem essas coisas, mais você, mais uma região ou alguns clientes. Fazer projetos. Desafie os clientes para crescer. Esteja sempre desafiando os clientes para crescer, se colocando como uma solução para isso. Exemplo aqui, né? Eu tenho um projeto de crescimento com potencial de 30%. Vamos crescer junto? Quer conhecer? Está desafiando o cliente a ouvir o projeto antes que ele compre os produtos. Relacionamento duradouro acontece com propostas importantes. E isso significa faturamento alto e constante. Ou seja, se tu não tem um faturamento alto e constante e fica oscilando, tu não pode dizer que tu tem um bom relacionamento com os clientes. Tu tem um relacionamento oscilante. Prática 7, rotas de atendimento definidas. Trabalhar com rotas de atendimento bem definidas, bem otimizadas, quanto ao balanço, custo, potencial, é essencial para a organização, economia e eficiência do escritório. Isso não apenas melhora o gerenciamento do tempo, mas também permite alcançar os clientes de forma mais eficaz, garantindo que nenhum cliente seja negligenciado. Rota, pessoal, rota. Se tu pega um representante hoje que vende muito, pode ter certeza que ele tem rotas bem definidas. O cliente até sabe que turno ele passa lá e, às vezes, ele sabe até a faixa de hora. Prática 8, atendimento excepcional ao cliente. Oferecer um excelente atendimento ao cliente deve ser uma prioridade de você. A resolução rápida de problemas e o suporte eficaz contribui para a satisfação do cliente e a manutenção dos seus relacionamentos. Não fuja, cuida aí, não fuja ou se omita quando algo der errado e não passe simplesmente para a empresa sem manter um acompanhamento de perto dos assuntos. Lembre-se que a confiança está com você em primeiro lugar. Então, cada cliente é um cliente, não se pode prestar o mesmo serviço para todos. Esquece isso de fazer um padrão para todos. Não é justo, não é justo com os clientes. Cada cliente tem que ter o tratamento que ele precisa. Mas são muitos clientes, faz níveis. Nível 1 é para clientes que estão nessa condição, nível 2 para esse, nível 3 para esse, nível VIP para esse. 4 níveis resolve tudo. Aí tu encaixa os clientes nesses níveis e quando chega no cliente já sabe o que executa. Executa isso. E você vai administrar o tempo daí muito melhor. Então, foque no valor agregado, oferecendo serviços diferenciados que agregam valor aos clientes. Por exemplo, treinamento para o cliente, suporte de pós-venda para o cliente, por um momento que ele está agora contigo. Talvez ele precise mais de uma campanha, precise mais de uma campanha de disposição de produtos, mais de um treinamento técnico de como vender isso. Esse tipo de coisa você vai ter que definir. Então, até aqui, pessoal, eu expliquei para vocês esse RV2Go especial.